Eu tenho sido invadida por sentimentos de muita confusão. Eu tenho uma filha de 10 anos e nessa fase ela está passando por mudanças na escola. Ela saiu de escolas menores para ir para uma escola maior, né, onde tem crianças de várias estruturas familiares, com vários tipos de educação. E a minha filha está estranhando um pouco. E eu entendo que isso é normal. Inclusive, eu aguardo ansiosamente, né, por essa adaptação dela. A gente conversa muito, de forma serena. Eu explico para ela que instituições, né, são compostas por pessoas. No meu trabalho não é diferente. A gente tem nossos grupos de afinidade, pessoas com as quais nos aproximamos mais simplesmente porque pensam e sentem como nós. Mas que a gente precisa, acima de tudo, ter muito respeito e aceitação por todas as pessoas. Porque o meu pensamento não é soberano. E a gente precisa entender e aceitar a forma de se colocar e a forma de cada um viver. Suas escolhas, suas opções e a forma com as quais elas nasceram. Mas o que eu tenho ficado muito entristecida, eu acho que a palavra é entristecida, é o quanto as crianças estão soltas. O quanto as crianças utilizam de forma precoce redes sociais, sem supervisão, e sem supervisão mesmo, porque se elas estivessem sendo supervisionadas, os conteúdos que a gente observa não existiriam. A minha filha tem celular. Eu que comprei o último e eu faço questão que ela tenha, porque ela é filha de pais separados e ela precisa ter uma comunicação fluida com o pai quando está na minha casa e fluida comigo quando está no pai. Mas é um aparelho com limitações, é um aparelho que a gente tem a senha e a gente utiliza de forma consciente e com muito cuidado. E eu não permito que ela participe, por exemplo, dos grupos de WhatsApp dos amigos de escola. Porque as queixas são inúmeras, crianças preconceituosas, crianças que ferem umas às outras e ferem de forma consciente, porque elas fazem coisas que elas sabem que isso doeria nelas, mas elas gostam de ver o sofrimento da outra criança. E eu não quero marginalizar crianças, eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de crianças, porque a gente não pode, inclusive, desrespeitar as famílias. Mas eu me questiono muito e eu me posicionei no grupo da escola, no grupo de WhatsApp das famílias, que a gente precisa para trocar mesmo figurinha, trocar informação, ajuda mútua. E pela primeira vez eu me manifestei no grupo, porque eu não posso esperar que a escola seja responsável pela educação dos meus filhos, pela escolarização sim, educação não. Em que pese eles terem a responsabilidade de acompanharem as crianças, de supervisionarem enquanto está naquele estabelecimento, de saberem o que está acontecendo, eles têm coordenação pedagógica, eles têm psicólogo, eles têm professores, eles precisam ser supervisionados. Mas a educação vem de casa e nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. E eu, graças a Deus, assim, eu sou uma mãe que eu não terceirizo. Eu não acerto em tudo, mas eu me esforço muito. E eu tento ter um diálogo aberto, franco com a minha filha e tento responder todas as dúvidas que ela me traz, todos os anseios. Tento trazer para o mundo infantil, de uma forma lúdica, de uma forma suave, mas eu preciso que ela confie em mim e que ela encontre em mim a primeira fonte de informação. E eu questionei, eu falei, será, pais, que os nossos filhos estão espelhando os valores familiares? E eu aqui não quero bancar, né, o perfil conservador, não é nada disso.
mas valores como respeito, educação, empatia. Será que essas crianças estão tendo esses comportamentos? Elas estão espelhando os valores da família? Ou será que nós estamos trabalhando tanto, estudando tanto, correndo tanto atrás dessa vida que hoje tem sido cada vez mais difícil e a gente está negligenciando a educação dos nossos filhos? Ninguém é obrigado a ter filho. E quando alguém fala para mim que não deseja ter filho, eu compreendo e falo, ok, não tenha. Porque filho é uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que a gente tem filho, a gente tem que abdicar de muitas coisas. A gente precisa ser responsável pela educação de um ser humano. A gente tem visto uma sociedade cruel. A gente tem visto uma sociedade pedófila. A gente tem visto uma sociedade que banalizou o assassinato, o roubo, a maldade. Isso dói demais. Eu me preocupo demais com o mundo no qual os meus filhos estão inseridos. Então eu não posso lavar as minhas mãos. Eu preciso começar o trabalho dentro da minha casa. E o trabalho cuidando da educação dos meus filhos, preparando-os para estarem nesse mundo. Mas eu preciso que cada família tenha a mesma preocupação. Se existe um caminho para que esse mundo mude, o caminho é por elas. E a gente precisa proteger as crianças de toda maldade, de toda crueldade. E levar a informação com amor, levar esclarecimento com zelo, com responsabilidade. A gente precisa cuidar das nossas crianças. Eu sei que é um momento de aflição, porque talvez a minha filha tenha sido maltratada e porque outras mães relataram maus tratos de seus filhos no mesmo ambiente escolar. E isso tem sido de forma muito recorrente. Onde está a supervisão da escola nesse momento? Mas tem sido inúmeros relatos reais, crianças que têm sido feridas. E a gente não pode aceitar isso. A gente não pode permitir que uma criança seja ferida dessa forma. O que elas passam hoje, elas vão carregar para o resto das suas vidas. Hoje nós somos fruto do que vivemos na nossa infância. E a gente não pode permitir que isso aconteça com os nossos filhos, tendo a consciência que temos hoje. Não é nos culpar, não é nos penalizar, mas é sermos adultos responsáveis. Quem tem filho tem que ter responsabilidade com o seu filho e para com os filhos dos outros, por um mundo melhor, porque eu quero que os meus filhos sejam felizes, mas não só os meus. Se o mundo não for bom para todo mundo, não vai ser bom para os meus. Eu não posso colocá-los numa redoma. O mundo precisa ser bom para todo mundo. Tem que ter espaço para todo mundo.